Também quero saudar a amada igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o seu eterno nome, honrado seja o seu santo poder e a sua santidade entre o povo de Deus. Bendigamos o nome do Senhor Jesus. Eu quero, sem delongas, irmãos, convidá-los aqui, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Números. O capítulo é o de número 9. Nós vamos então, a partir da leitura desse texto, discorrer a respeito daquilo que Deus tem colocado em meu coração a respeito da sua igreja, e que nós, pela misericórdia infinita do Senhor Jesus, possamos compreender aquilo que Ele tem para as nossas vidas na noite desse dia. Louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, louvo a Deus pela tua predisposição, um final de semana muito corrido, bem agitado, cheio de afazeres, mas eu me alegro em ver que a igreja do Senhor entende o nosso chamado até aqui. Nós estamos aqui não por outra razão, senão para glorificar o nome daquele que venceu e por isso assumiu o nome sobre todos os nomes. O seu nome é Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que herdou as nossas vidas, aquele que herdou a herança que Ele decidiu compartilhar conosco. É a Ele que nós louvamos na noite desse dia, cumprindo uma das suas determinações, a ceia do Senhor. E gostaria, nesse texto que nós vamos ler agora, é o princípio de todas as coisas, e após, no capítulo 13, 12 e 13, do livro anterior, nós vemos aqui a instituição da Páscoa do Senhor. E, naquele momento, o Senhor Deus dá uma determinação ao seu povo escolhido, a Israel. Depois daquele fato, daquele ocorrido, Israel celebra a ceia do Senhor, ou seja, a Páscoa, e saem para o deserto. Encontram adiante de si muitos obstáculos, dentre eles o Mar Vermelho. Deus abre o Mar Vermelho. Eles chegam e são encurralados numa ravina. Ali em Sucote estava o exército de Israel, ou de Faraó, atrás do povo de Israel. À frente o Mar Vermelho. Moisés, sendo direcionado por Deus, provado mais uma vez, clama ao Senhor dizendo: o que faremos, Senhor? Ele diz: Moisés, por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. O que significa dizer, implicitamente, que quando Deus não manda parar, não é para parar. Quando Deus não manda estagnar, não estagne. Se Ele disse uma ordem, se Ele disse algo, nós devemos ir adiante. As suas determinações não podem ser mudadas. Céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor não passam. Eles atravessam então o Mar Vermelho a pés enxutos. Logo depois encontra diante de si o rio Jordão, bufando, jogando as suas águas para fora do leito. Mas, segundo a ordem do Senhor, o rio Jordão também para, e aquele povo atravessa. Eles encontram ainda diante de si uma grande muralha, e um povo que quer fazer parar mais uma vez o povo do Senhor escolhido. Aqueles muros também caem, de uma forma histórica. Um povo escravo que sai do Egito como escravos, com mente de escravos, comendo como escravo, vivendo como escravo, ensinando os filhos como escravo. Mas há uma ordem de Deus, o escravo se torna o melhor, o maior dos guerreiros. E das suas enxadas ali então, transformam-se em armas. E somente o louvor, o canto do povo de Israel faz com que o muro, ele caia por terra. E eles atravessam e vão vencendo, e o encanto das vitórias vai encantando o povo de Israel. Chega todavia um momento em que Deus começa a dar-lhes orientação e dizer como deve seguir, porque as suas palavras não falham. E dentre as orientações, esta que se eternizaram, eu gostaria de ler com os irmãos, Número capítulo 9, verso 10. Verso 9 em diante. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa do Senhor. No segundo mês, no dia 14 de tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã,
e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa, e a celebrarão. No início, no versículo 1, está grafado que esse era o segundo ano do povo de Israel no deserto. A partir desta palavra, eu quero, juntamente com você, orar ao Senhor, para que Ele elucide, e que essa história que nos traz até o dia de hoje, dia 1º de setembro, do ano de 2024, independentemente que se levanta diante de nós a necessidade de um setembro amarelo, a depressão corrói pessoas, o Oriente Médio está tremendo, o mundo está em bancarrota, os shows que haveriam na América do Sul foram suspendidos exatamente hoje pelas forças de segurança da ONU, pela instabilidade no cone da América do Sul. Quando o clima está em cataclisma e não se compreende, quando as estações se autoatropelam, quando os homens estão avolumadamente subindo o seu canto de guerra, quando times de futebol valem muito mais do que família, quando as coisas desesperam na vida das pessoas, quando não há mais entendimento de muitos chamados e não entregam a santidade ao Senhor, Ele continua sendo Deus, Senhor de todas as coisas, a sua palavra não muda e Ele manda simplesmente que avancemos, que isso fique grafado em nosso coração. Por essa razão eu oro juntamente com a igreja do Senhor. Pai de amor, mais uma vez eu quero te adorar, meu Deus, e te agradecer pela revelação da tua palavra. Uma palavra que ao longo dos milênios não mudou, porque o Senhor não muda. Céus e terra passam, os homens mudam a forma de vestir, de agir, de comer, de se relacionarem, mas o Senhor continua sendo o mesmo Deus. O Senhor é um Deus santo, justo, fiel, verdadeiro, e na tua presença estamos mais uma vez, para glorificar o teu maravilhoso nome, e entender o que o Senhor quer das nossas vidas, e assim entregar ao Senhor, com juízo, com serenidade e com verdade, o que viemos trazer na noite desse dia. Não, Senhor, é um ano político, mas o Senhor é o nosso Senhor. O Senhor jamais foi eleito ou deposto. O Senhor é Deus sobre os deuses. O Senhor tem um mandato que nunca passa. O Senhor tem a força de um rei, o poder de um rei, mas um rei eterno. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, fica conosco, aquece os nossos corações com a tua palavra, retira da nossa mente, do nosso existir, as distrações. Senhor, que os celulares aqui havidos sejam para honrar também o teu nome, que os olhos aqui existentes sejam para honrar o teu nome, que os passos, as mãos, os pés, os corpos, as famílias aqui sejam para honrar o teu nome, porque em Cristo nós temos uma vitória eterna e etérea. Por isso te pedimos, fica conosco, fala conosco, em nome e por causa de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Queridos irmãos, a partir da palavra que lemos, nós entendemos que foi instaurado para o povo de Deus a chamada Páscoa. Não é objeto da nossa fala hoje exemplificar ou dizer o que seria, mas eu posso em rápidas palavras trazer a memória daqueles que não se recordam. A Páscoa do Senhor foi instituída no momento em que Israel deu o tempo do Senhor Deus em permitir que o seu povo estivesse cativo na terra do Egito. Deus tem os seus caminhos. Permitiu que 70 almas entrassem no Egito por causa da fome, mas saíram milhares de homens, mulheres e crianças, porque Deus, Ele faz do cativeiro um criadouro. Talvez você ainda não entendeu. Deus faz da prisão uma maternidade. Deus faz da solitária um lugar que ensina homens e mulheres. Deus tira da dor a força para os seus escolhidos. O Senhor tira do calor o refresco. Deus tira do frio e do gelo o aquecer para o coração. Deus faz da desgraça o tempo de paz e segurança. Deus faz cair sobre a humanidade o tempo de guerra, de luto, de dor, de perca.
para que o povo entenda que os tempos de paz são para adorar ao Senhor. O Senhor Deus, Ele trabalha como jamais nenhum homem, nenhum líder, nenhum chefe provisionou ou jamais pensou. Deus, dizem os homens iníquos, que Ele escreve certo nas linhas tortas. Mas eu quero lhes dizer que Deus escreve mesmo sem linhas tortas ou retas. Ele escreve o que deve ser escrito. E eu e você existimos neste momento, nesse tempo, para a honra e para a glória do Senhor. Entre nós o Senhor levantará grandes ou manterá alguns pequenos, líderes, médicos, advogados ou até políticos, pastores, esposas de pastores, mas nenhum destes para a sua própria glória, mas para a glória de um Deus que é ontem, hoje e é eternamente como o Senhor. Ele não muda, a dor vem para que nós entendamos e vejamos aonde erramos e para que compreendamos que Ele continua sendo Deus. O Senhor nosso Deus institui a família diante de cada um dos seus sacerdotes, para que o homem entenda o quanto ele precisa ter uma casa e um lugar para voltar. O Senhor Deus coloca diante de uma mulher um homem que o valha, ou segundo a sua falta de oração ou comunhão, um homem falho, para que ela entenda que ela precisa de alguém que é do Senhor Jesus. Deus coloca e permite que uma criança nasça em um lar, para entender como é viver entre família e como é servir a Deus juntamente com a igreja. E mesmo na família e dentro da igreja, vencer, porque nós somos chamados para vencedores, portanto pré-eleitos do Senhor para uma grande vitória, cuja vitória já estamos vivenciando na noite desse dia, porque estamos na presença do Senhor. Grandes ou pequenos, pecadores ou santificados, justos ou injustos, reto ou torto, mas a verdade sempre será assim, na presença de um Deus que comanda tudo. E como aconteceu em Recife, no Pernambuco, nesta semana, um teto pode cair e ceifar a vida de alguém quando ela menos espera, mas também uma aeronave pode cair, como no mês passado, e ceifar uma vida também. Mas também numa rodovia, alguém feliz pode ter a sua vida ceifada, mas também alguém em plena saúde pode ter um aneurisma e ter a sua vida ceifada. A verdade é que sempre haverá um Senhor, um Deus, um eterno, e é a Ele que nós reverenciamos na noite desse dia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor Deus instituiu, através de Moisés, para o seu povo, a Páscoa. A Páscoa era uma pré-figura, era um ícone que apontava para uma realidade chamada Jesus. Jesus veio, e ele, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, está escrito assim, verso 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Lembram da Páscoa? Alguns milênios, a Páscoa veio acontecendo e chegou até os dias de Jesus. E mandou a Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhes perguntaram: Onde queres que preparemos? Antes de darmos continuidade, eu quero deixar claro aqui aos meus queridos irmãos, que estamos falando agora da nação de Israel, dentro do seu território, tinham como costume celebrar a Páscoa, instituída por Deus. E chegou esse momento. Eles mal sabiam o que estava por acontecer. Eles não entendiam que aquele cordeiro que era imolado, e cujo sangue era passado nas vergas das portas das casas, para que a morte não entrasse, era só uma figura, mas que agora Jesus, esse que estava ao lado deles, era o próprio Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. E Jesus, o seu sangue que seria vertido, uma vez passado nas vergas das portas espirituais que são o nosso coração, não permitiria
que o melhor que o ser humano tem, e vocês sabem o que eu estou dizendo, porque no Egito, sem sangue na porta, do rei ao plebeu, o seu primogênito morreria, primogênito das vacas, primogênito dos animais, primogênito dos homens. O melhor, o coqueluche, o suprassumo da família, aquele que levaria o nome, segundo os orientais, da família, seria morto, como foi. No Egito, naquele dia que a Páscoa foi instituída, morreu do filho de Faraó até o servo mais vil e o mais pobre. O Egito foi saqueado de herança. Deus estava dizendo: quem manda na vida sou eu. Sem sangue de cordeiro não há herança. O povo entendeu. E doravante eles continuaram e sacrificavam um cordeiro para a Páscoa. Observavam por 10 dias. No 14º dia do mês de Nisan, o primeiro mês do ano hebreu, eles sacrificavam. Comiam juntos, capa nos ombros, cajado na mão, sapato no pé, como quem diz: vamos embora, estamos de passagem. E eles sairiam no dia seguinte. Eles seguiam fazendo isso. Demorou entre a primeira e a segunda Páscoa 2 anos. E vocês viram que ali naquela Páscoa, grifo meu, mas detalhe bíblico, Moisés perguntou, porque havia uma determinação de Deus, que quem participasse da Páscoa em pecado, ou tendo tocado um morto, ou impuro, seria morto. Alguns homens, no dia, 2 anos depois de saírem do Egito, chegaram para Moisés e disseram, porque Deus cobrou de Moisés: cadê a Páscoa? Então eles prepararam para celebrar. 2 homens disseram: nós estamos impuros, não podemos participar. Moisés, sabiamente, porque sem Deus nada podemos fazer, foi perguntar para Deus. E Deus falou: eu instituí, está instituído. Impuro ou limpo, coma. Se vai pagar o preço, é comigo. Tem que comer. É dia de Páscoa, tem que participar. Dos da terra ou estrangeiro. Foi a leitura que nós lemos, espero ter compreendido. Agora, chega, Israel já está na sua terra, Jesus com os seus discípulos, e chega o dia da festa da Páscoa dos Pães Asmos. Jesus manda os seus discípulos prepararem, e ele disse: onde quer que seja. Jesus dá aqui a instrução, e chegando o momento, no versículo 14 está escrito: e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes, grave essa palavra, Jesus disse: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Porque vos digo, grave isso também, que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Atenção, irmãos. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento, a nova aliança. Ele disse, e agora você também entende, para vocês, diferente dos hebreus, e agora eu digo à igreja do Senhor em São José dos Campos, até hoje o hebreu comemora a Páscoa, mas o cristão não. Quem nasceu de novo em Jesus, ele comemora todas as vezes um novo tratado. Você pode comemorar a Páscoa como um dia folclórico, como um dia de lembrança, como um dia de recordação da morte de Jesus, como um dia judaico-cristão, mas a determinação de Deus sobre nós, o Novo Testamento, é que todos comam não mais aquela Páscoa,
Mas o Novo Testamento é a ceia do Senhor que você está hoje aqui. Somente quem entendeu, diga comigo amém. Este é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. Agora, aqui, Jesus, ele chama os seus discípulos, prepara-os e diz a ele: agora eu vou mudar a história. Tudo que vocês vinham fazendo ao longo do tempo vai mudar agora. E vai mudar de uma forma. A Páscoa que eu instituí lá no deserto, lá em Gósen, no Egito, agora passou. Mas tudo que Deus faz, eu acabei de dizer outrora, agora há pouco, não muda. O que muda é a compreensão humana. Porque se alguém pensa que a Páscoa não tinha sentido e exauriu o seu valor, não. É porque para aquele momento não cabia na mente humana o que Deus revelaria através de Jesus. E Ele agora estava revelando. Aquela Páscoa era apenas um ícone para os jovens e adolescentes aí, né? Era um ícone que você ia tocar, ia remeter para uma realidade. Mas a realidade sou eu, dizia Jesus. Eu vou ser rasgado. Eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O meu sangue é que tem poder. O contrato comigo é que vale. O meu sangue dá herança para um povo, para uma geração. Eu vou ser rasgado. Mas Jesus não era antropófago e nem queria gerar uma geração antropofagita, mas ele ali estava dizendo que o pão que ele estava dando ali era o exemplo do seu corpo que seria rasgado, e o vinho que ele estava tomando com os discípulos era a marca do seu sangue. E todas as vezes que eu e você entrasse num lugar simples como esse, embaixo desse céu, no setembro de 2024, diante de tudo que está acontecendo, mas quando lançássemos a mão no pão, nós diremos: Jesus morreu por mim. E quando bebêssemos o seu sangue, representado por um cálice do suco da vide, iremos bater no peito e dizer: por mim, morreu, derramou o seu sangue, o justo Deus, feito homem, para que eu, a minha família, a minha lembrança, a minha geração tivesse certeza de que um dia nós vamos sentar numa mesa, não mais aqui na terra, mas no reino dos céus, para comemorar a ceia preparada pelo Senhor. Aleluia. Jesus diz aqui, vocês leram comigo? Bebam agora. Porque eu não vou beber mais, não vou comer mais com vocês, até que se cumpra o reino de Deus. Claro, eu sei que alguns dentre os irmãos, os teólogos de plantão diriam: mas e quando ele, no caminho de Emaús, ele acompanhou os discípulos, que falavam da sua morte, ele havia ressuscitado, os discípulos não sabiam. Ele acompanhou os discípulos ouvindo-os falar. E quando chegou na cidade chamada Emaús, ele fez com que ia mais adiante. Os discípulos então sentindo, disseram: Senhor, fica conosco, já é tarde. Ele entrou para ficar com eles. Os olhos dos discípulos ainda estavam fechados, eles não entendiam que era Jesus. Jesus tinha sido morto. Mas agora, quando o Senhor Jesus pega o pão e parte, eles reconhecem: é Ele. É Ele. Quantas vezes, mesmo nessa caminhada, ele não chegou ainda a hora da ceia, aquela ceia que ele disse que vai se cumprir de novo no reino do meu Pai. Ele disse: você acha que Jesus já não está com você? Parece que a sua história e as suas promessas já morreram.
Mas quando chega na hora da ceia, numa noite como essa, quente como está, quando chega na hora do pão, você diz: Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ainda não é aquela ceia, mas Ele está comigo. Ele está cumprindo a sua palavra. Eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. E a ceia é para lembrar que Jesus está aqui. Ei, irmão ou irmã, só que eu quero dizer uma coisa a vocês, músicos, obreiros, pastores, presbíteros, evangelistas, líderes. Está escrito a respeito do Senhor, e nós já entendemos que a Ele santidade, e cabe ao sacerdote da casa, não aos sacerdotes auxiliares, mas o sacerdote da casa tinha dentre os aparatos uma pedra, duas pedras que eram Urim e Tumim, que era usado para dizer sim ou não de Deus. Tinha também um peitoral, ali 12 pedras engastadas, que representavam as 12 tribos de Israel, mas apontariam também para os 12 apóstolos. Havia também uma éfode, havia uma túnica, a capa, o cinto, mas havia uma mitra, abaixo da mitra uma faixa, e na faixa escrito santidade ao Senhor. Os outros não tinham, por isso não entravam tão profundo no Santo dos Santos. Ei, eu quero dizer, você que Deus deu um comércio, eu estou dizendo que Deus deu, se o mundo deu é outra coisa. Você que Deus deu um casamento, você que Deus deu um instrumento para tocar, não se esqueça, assim diz o Senhor, santidade ao Senhor, não mistura, não traz o que é do mundo para Deus, porque Ele não aceita. Você vai encontrar e dar de cara com Ele, e a morte, e os males, e as moscas, e as rãs, e os primogênitos da família serão mortos. E talvez já tenha começado. E manda o Senhor avisar: não se esqueça, a Ele, no tempo dele, santidade. E ao seu tempo, no seu templo, a sua igreja diz... Você viu que tem alguns que sabem? É glória a Ele, é bendito seja o nome dEle. Jesus está aqui, lembrando a muitos que a ceia do Senhor tem uma história, e a história não está no fim, só está de passagem. Daqui a pouco o fim vai chegar. Então, o Senhor Jesus agora, Ele juntamente com os seus discípulos, Ele ensina que nós devemos fazer isso que nós vamos fazer aqui hoje. O apóstolo Paulo, no capítulo 11, da primeira carta dele aos Coríntios, leitura que nós fazemos todas as ceias, ele regula, ele ensina como deve ser feito. E no capítulo 11, verso 23, está escrito assim: ó, o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Uma pergunta minha: Paulo estava lá naquela ceia, na instituição? Não, mas ele recebeu do Senhor. E eu vou dizer outra vez para você: quem recebeu do Senhor, recebeu algo santo. O teu dom é santo, a tua vida é santa. Ganha dinheiro de outro jeito, mas o que é do Senhor é dele. Santidade ao Senhor. E Paulo entendeu que toda a sua sabedoria agora caía por terra. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, está sendo traído, querido? Está sentindo traição? Esquenta a cabeça não, seja santo. Você não tem ideia do que um homem e uma mulher santificada por Jesus
causa, impacta, transforma. Onde ele pode chegar? Jesus, cabeça erguida. E eu já estou vendo aqui, espiritualmente, eu vejo cabeças se levantando. Chegou todo borocochô, querendo fugir, querendo se esconder. E talvez uma igreja só para carimbar o cartão. Mas não, aqui é lugar de santidade. Levanta a tua cabeça, porque diante de você tem um grandão. E um dia tu vai encontrar ele, e ele vai dizer: onde está a santidade que eu pedi? Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Sabe o que vocês vão comer aqui, irmãos? Vocês têm ideia do que vocês vão tocar aqui, irmão? É o corpo do super-herói. Isto é o meu corpo. Não é outra coisa. A ceia é o contato de um mortal com o corpo de um santo. Põe o juízo em mim. Ele foi partido por vocês. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. Irmão, eu não sei o que é que tu vai fazer o mês que vem, eu não sei. Mas vou dizer, se você chegou esse mês aqui, é fruto da misericórdia de Jesus. Ele sabe onde você entrou. Ele sabe o que você fez para agora tomar a aliança dele. Mas ele está dizendo: você está fazendo de novo um contrato comigo. Você está entendendo? Você está entendendo? Agora você já entrou, querido. Se olhar para trás tem muito, dá para voltar mais não. Aleluia! Esse lugar é santo. E os contratos estão sendo assinados de novo. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Sabe o que você está dizendo? Quando você toma a ceia. Por isso que eu não gosto, irmão, de destaque, fazer bonito, não faz muita graça aqui não. Mas sim. Tem mais pianinho. Você está dizendo: o grandão morreu, ressuscitou. Ele está vivo. Ele me vê. E Ele sabe. E agora eu vou lançar uma pergunta aqui. E é para isso que eu trouxe até agora, dessa forma, essa palavra. Aonde estaremos na próxima ceia? Alguns comem e bebem para nunca mais voltar. Alguns comem e bebem para sua própria condenação. Alguns comem e bebem conosco aqui, no lugar santo, para entrarem num caminho sem volta. Alguns comem e bebem. Alguns já fazem assim com sua família. Diz que ama a sua mulher, casou com ela. Diz que ama o seu esposo, casa com ela, mas não vai encontrar mais. Se você ama a sua casa, se você ama a sua família, prepara para a próxima ceia. Se você ama Jesus, te prepara para a próxima ceia. Você não está entendendo. Te prepara. Porque a próxima ceia pode não ser aqui nessa terra. Ei, você que anda na Dutra. Ei, conversava agora há pouco com o evangelista Rui.
sem ninguém imaginar, passou por um risco de não estar conosco hoje, não é? Essa semana. Ei, Deus vem dando livramento e você nem sabe. O seu marido vem à casa do Senhor clamar por você e você achando que quer estar em outro lado, em outro lugar, distante dele. E no dia da ceia? E se ele estiver lá e você não? A sua esposa clamando com você, vem na oração pela manhã. Ela está preparada. Na próxima ceia, se não estiver conosco aqui, pode estar em outro lugar, mas uma coisa é certa: há um dia, está escrito no livro do Apocalipse, que a ceia que Jesus prometeu quando ele instituiu a primeira ceia, vai acontecer no lugar celestial. Para muitos nesse mês, amigos meus, tomou ceia no mês passado, esse mês para ele já não existe, o outro também não. Se Jesus voltar daqui 100 anos, ou o ano que vem, ou o mês que vem, na próxima ceia nós vamos nos encontrar, porque nós vamos nos encontrar na ceia do Senhor. Mas aonde nós tomaremos a última ceia? A próxima ceia. Você vai estar lá? Talvez uma dor, uma angústia, uma discussão, uma escolha vai te separar dos caminhos do Senhor. Deixa eu dizer um negócio para você. Anda com quem vale a pena. Eu duvido que alguém, um investidor de dinheiro alto, vai andar com alguém que perde todo o seu dinheiro, porque ele sabe que ele vai perder o seu tesouro. Eu duvido que um homem de boa índole tenha sua esposa, seus filhos, vai trazer para perto de si um estuprador, um adúltero, e vai colocar dentro da sua casa, porque a sua próxima ceia pode estar comprometida. Eu duvido que uma mulher que ame a sua família, o seu marido, traga para dentro da sua casa uma mulher leviana, talvez que ela até idolatre, mas pode ser que na próxima ceia, o próximo domingo, o próximo almoço, a próxima janta, vocês já não estejam juntos. Mais do que isso, quem quer chegar na ceia do Senhor, coloca do teu lado quem pelo menos parece que está pronto para ir. Está me entendendo? Na presença do Senhor, está escrito, não sou eu quem diz, os anjos, santos anjos do Senhor, serafins, querubins, anjos, arcanjos, miríades, anciãos, potestades, se encurvam só da presença dele e diz: santo, santo, santo é o Senhor. A ceia está preparada para santos. Aonde passaremos a próxima ceia? Por quanto tempo? Para concluir, livro do Apocalipse, verso 19. Capítulo 19, verso 5 em diante diz assim: saiu uma voz do trono que dizia: louvai nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós o que temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que uma voz de grande multidão,
como a voz de muitas águas, como a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente. Por quê? Porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias da boda do Cordeiro. Bem-aventurados que vão participar da ceia da boda do Cordeiro. Eu me lembrei de um louvor antigo que dizia assim: grande é o choro dos que vão ficar quando Jesus Cristo voltar, pois o nosso Deus já providenciou um lar onde iremos morar. Grande é o choro dos que vão ficar quando Jesus Cristo voltar. Por isso estejamos alertas, sua vinda é certa e os ímpios vão ficar. Você está preparado? Que incógnita para muitos, hein? Não, não é o filme, não. Mas ele sabe o que você fez. Não foi no verão passado, não. Foi essa semana. Mas tem uma saída, querido. Hoje você vai tomar o corpo e o sangue de Jesus. E João escreveu: você vai tocar o sangue da luz. Se andarmos na luz. A luz significa clareza, limpeza. Como ele na luz está. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Eu não sei, às vezes, se você olhar para sua casa, você já vai sentir se Jesus está por ali. Sabe por quê? Porque ele não habita onde tem treva. Alguém me disse recentemente que nós não podemos julgar pessoas. Realmente eu não posso. Deus não me deu esse direito. Mas ele me constituiu como igreja e como atalaia. Porque se a igreja não denunciar, quem é que vai denunciar? O psicólogo? O professor da escola? O mundo? É momento de engrandecer o nome do Senhor Jesus. É momento de se limpar. Alguém disse aqui, eu não lembro quem, que alguém disse que vai estar no céu. Me permita dizer um negócio. Fica chateado comigo, não. A Bíblia não dá direito a ninguém sentir-se neste momento salvo. Mas ela dá direito sim a quem andar no caminho, na luz. Porque o homem é mau, a mulher é mau, Ricardinho é ruim. Mas o sangue de Jesus Cristo, todos os dias,
nos purifica de todo pecado. Eu quero nesse momento em que eu sinto plenamente o Espírito Santo do Senhor, através da sua palavra, botou todos os presentes e os que estão distantes via internet para pensar. E essa é a chance de salvação. Hoje, o meu filho, hoje foi domingo, e nos últimos domingos eu não tenho meus filhos em casa. Um está em Belém, no Pará. Mas nós nos falamos, estamos preparados todos os dias. Se Jesus vier, se eu aqui ou ele lá for tomado, a próxima ceia eterna está reservada. Raridade hoje, o Augusto está aqui com Larissa. Geralmente estão na casa. Afetos ao Lorenzo. Mas nós sabemos que mesmo à distância, Ele quer que eu esteja. Porque Jesus disse, eu estou fazendo tudo isso, que a minha vontade é que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, se Augusto Larissa está aqui, a Rosa não está, está online. Oi, minha querida. Mas a distância não nos separa, porque nós somos unidos com algo superior à distância. Unidos pelo sangue de Jesus, para as próximas ceias. Eu não sei se você está entendendo. Num momento desse, nós estaremos diante de uma grande mesa. E grandes homens, Everton, que dormem no Senhor. Moisés, Paulo, Pedro, Tiago, João, já está tudo reservado, o nome já está na lista da próxima ceia. Que pena se faltar você. Você vai participar daquela ceia? A grande pergunta de hoje, pastor Juliano, pastor Edson, que nós vimos, tanto para a neurolinguística, quanto a psicologia, quanto aos coaches, a grande pergunta de hoje é: quem é você? Mas a grande pergunta de Deus, não se dissipe não, irmão. Olha, fica ligadinho aqui, está acabando. A grande pergunta de Deus é: eu posso entrar? Vamos comer junto? Que pena. Eu não tenho tempo aqui, portanto não falo aí. De lembrar as dores e angústias que estão reservadas para a terra. Mas nós, está escrito, mesmo que muitos hoje estão pregando que não vai acontecer assim, mas está escrito e não muda a palavra do Senhor. Enquanto tiver a bancarrota acontecendo aqui na terra, aí está escrito que: mas a igreja comprada com o sangue de Cristo estará lá no céu. Enquanto o mal estiver reinando aqui, mas a igreja comprada com o sangue de Cristo estará lá no céu. Enquanto os que não nos ouviram estiverem chorando e nos procurando e não mais nos encontrarão, mas a igreja comprada com o sangue de Cristo estará lá no céu. Choro, angústia, dor, as rodovias loucas, os meios de comunicação noticiando um povo desapareceu, mas a igreja comprada com o sangue de Cristo estará lá no céu. Naquela cidade habitará quem tem seu nome escrito lá, no nome da vida do Santo Cordeiro
que vivo no céu está. Aleluia. Ai, irmão, está chegando. Eu não vou mais além, eu te convido apenas para que fique de pé nesse momento. Está chegando o dia do Senhor.